Hoje a proposta é a gente discutir sobre crises epiléticas, né? O paciente convulsivo na sala de emergência. E aí eu vou pedir para vocês, encarecidamente, para quem puder, a abrir as câmeras, né? Hoje eu não montei nenhuma apresentação. Lembra que há alguns temas eu não vou montar a apresentação, principalmente temas que não são totalmente da minha área de expertise, né? Neurologia, a gente vai falar um pouco da visão do emergencista, né? Das emergências neurológicas, a principal delas, sem dúvida nenhuma, depois do trauma crânioencefálico, é o paciente em crise epilética. E aí, se puderem, conseguem abrir as câmeras, quem está em casa, que a gente possa discutir ou não? Por gentileza. Amanda está aberta e Clemente está aberto, não tem mais ninguém. Toshio está aberto agora. Boa noite, Toshio. Thaís abriu também. Quem puder abrir. Boa noite, César. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Toshio? Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Bom, quem puder abrir seria ótimo, porque senão a percepção de falar na frente do computador não é a melhor para quem fala, tá? Eu não sei se já tiveram essa experiência, né? Mas falar na frente de várias letrinhas, sem interação, isso não é empolgante. Mas que bom que a Thaís, a Amanda, a Mila agora, o Clemente e o Toshio me apoiam aí, e eu agradeço esse apoio psicológico, de falar para pessoas e não para números. Professor, hoje eu vou ficar sem câmera, porque eu tô com criança pequena aqui junto, mas tô ouvindo, tô aqui presente. Sim. Eu também tô com criança pequena também, viu, Amanda? Pode ser que eles invadam a sala a qualquer momento aqui. Exato. Mas não tem... eu também tô ajudando a fazer lição de casa aqui. Entendi. Então, assim, home office, né? Esses são os privilégios do home office. Uma criança invade a sala de reunião de uma hora para outra. Tranquilo, isso é normal. Isso é saudável, inclusive. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco de aspectos, só lembrando, eu não sou neurologista, né? Minha formação é toda na parte clínica médica, né? Minha residência foi em clínica médica, e a minha especialização depois foi na parte de emergência, terapia intensiva. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho a visão de quem está ali no front, né, de atendimento, né? Infelizmente, né, a gente não conta aí com o pessoal da neuro para atender as emergências 3 horas da manhã, né, que seria excelente, tanto para a nossa equipe quanto para o paciente, né? Mas, infelizmente, tanto nos hospitais humanos, né, quanto nos hospitais veterinários, não são todos os hospitais que contam. Alguns hospitais de referência, por exemplo, contam com neurologista de plantão 24 horas, por exemplo, o Einstein, em São Paulo, eles são referências, tá? Na parte do acidente vascular encefálico, então eles têm que ter lá um neuro de plantão, mas só hospitais referências, né? Isso não é rotina para a maioria dos hospitais humanos e nem muito menos os veterinários. Quiçá um dia a gente possa contar no nosso corpo clínico, né, de emergência, do corpo clínico de plantão, um neurologista junto, né? Então, de maneira geral, a gente vai discutir um pouquinho aqui esse paciente que chega na emergência, esse paciente que chega, né, convulsionando, e quais são as manobras que nós devemos fazer. Então, de maneira geral, eu costumo brincar na parte da emergência, que nós da emergência a parte mais fácil da medicina veterinária é ser emergencista, porque diferente da neurologia, da cirurgia, da anestesia, da gastroenterologia, que tem um monte de protocolos para cada tipo de situação clínica, nós da emergência, nós não temos isso, nós temos um protocolo só. Um protocolo que é para seguir para todas as situações de emergência, que é o protocolo ABC, né? O protocolo ABC é onde eu vou garantir via aérea, vou garantir boa ventilação e vou garantir circulação, com identificação de hemorragias e reposição volêmica. Então, de maneira geral, a crise epilética, né, que é considerada uma emergência neurológica, ela não deixa de ser um protocolo, né, não deixa de ser uma condição que eu tenha que adotar o mesmo protocolo de emergência, que é o protocolo ABC. Então, lembrar que o protocolo ABC ele foi concebido lá no trauma, mas hoje ele é praticamente indicado, ele é recomendado que seja feito em todas as situações que coloquem qualquer vida em risco, né, tanto na medicina quanto na veterinária. Então, de maneira sistemática, um paciente que chega na crise convulsiva é um paciente que deve seguir, nunca nos esquecemos que sempre, qualquer situação clínica que for ativada, um paciente em emergência, nós devamos obrigatoriamente seguir ABC. Seguir a via aérea, boa ventilação e circulação, justamente pelo fato de que essas 3 condições de garantir via aérea, boa ventilação e circulação é o que impacta de maneira sistemática na mortalidade dos pacientes.
Lembra que o D, que é a avaliação deambulatória e a avaliação de dor, que basicamente entraria uma avaliação neurológica, ele vem depois do C. Mas é óbvio que um paciente convulsionando, ele pode ter um comprometimento, às vezes, de A, justamente pelo fato de que um paciente convulsionando, ele pode ter vomitado, né, durante o episódio de vômito, né, pode ter regurgitado, e o fato de não ter um bom nível de consciência pode fazer com que ele seja um forte candidato a uma broncopneumonia aspirativa. E aí, mais importante do que controlar a crise epilética é garantir a via aérea patente, porque se o paciente eventualmente asfixia com o próprio vômito durante o episódio convulsivo, a asfixia tira a vida do paciente muito mais rápido que a própria crise epilética, a crise convulsiva. Então, de maneira geral, é importante toda a condição de emergência que nós vamos abordar, nós lembramos que o protocolo ABC ele não pode ser esquecido e tem que ser utilizado para quem atende na emergência de uma maneira como se fosse medular, é como se fosse um reflexo mesmo, né? O emergencista bem treinado, ele praticamente quando chega uma condição de emergência, a gente tem um reflexo que é seguir o ABC, né? Então esse reflexo seguir o ABC significa que o emergencista está muito bem treinado no que ele deve saber. Então ele não fica perdendo tempo tentando identificar um diagnóstico possível, ele perde tempo rezando o ABC. Então, só para a gente fazer uma revisão de como seria a abordagem inicial, chega um bulldog, por exemplo, ainda mais os bracocefálicos, que tem aí algumas predisposições genéticas a ter as epilepsias, nós sabemos que o bracocefálico ainda é um forte candidato ainda pela própria conformação anatômica, né, da via aérea, junto ali com um pálato muito curto, né, o pálato muito curto associado a um pálato, às vezes, mole, alongado, né, nós temos uma predisposição enorme que esses pacientes façam broncoaspiração. Então, é muito importante que nós abordemos esses pacientes, principalmente com nível de consciência alterado, com via aérea, boa ventilação e circulação. Bom, dito isso, nós temos que entender que a principal manifestação clínica da crise convulsiva, né, que basicamente hoje o pessoal fala muito de crise epilética, né, de maneira geral. Na minha época, eu não sei se tem algum neuro aqui assistindo conosco, mas na minha época, epilepsia só era a doença, né? A doença, quando ela fechada, chamava de epilepsia. Hoje, as crises epiléticas, paciente que apresenta uma crise convulsiva, já pode ser chamado de crise epilética para aquele paciente. E nós entendemos que aquela crise tônico-clônica generalizada, aquela que o paciente pedala, perde consciência, tem ali o reflexo de micção, defecação, cialorreia, alguns vomitam, é conhecido como o quadro mais importante assim, de crise epilética do paciente na emergência. E isso, basicamente, nós temos que preocupar com dois grandes fatores. Primeiro que, de maneira geral, quando nós entendemos o que seria um episódio convulsivo, né, um episódio de convulsão, nada mais é que é um curto-circuito no sistema nervoso central. Lembrar que as células têm uma sequência para despolarizar-se, para efetivar sua função celular, e, obviamente, na crise convulsiva, em decorrência da doença em si, eu tenho a diminuição do limiar de pré-excitação, né, o limiar de potencial pré-sináptico, e essas células neurológicas, elas basicamente se excitam. Sara, você consegue fechar o microfone? Opa, já consegui aqui. Então, de maneira geral, essas células, né, doentes neurológicas, elas se excitam sem nenhum tipo de estímulo adicional. E elas podem automaticamente excitar outras células através de suas ligações sinápticas e gerar um episódio, assim, basicamente de uma desordem de despolarização que é difusa no sistema nervoso central, e isso gera toda a característica clínica da crise convulsiva, onde o paciente perde consciência e tem movimentações neuromusculares sem ter nenhum tipo de controle, né? Então, basicamente, entendendo um pouco isso, é que eu posso ter uma crise convulsiva generalizada ou posso ter as focais. As focais, elas passam a ser um desafio na emergência, muitas vezes pelo fato de que muitas vezes a sintomatologia ela é muitas vezes imperceptível, né? Lembrar que em gatos, em cães, tem aquele sinal de caça-mosca, né? Não sei se já viram relatar em livros, que é basicamente um sinal, muitas vezes pode ser uma crise convulsiva focal, né? E alguns pacientes podem apresentar agressividade de uma hora para outra. Os gatos, por exemplo, podem ter aquelas hiperestesias, né? Ficarem para lá e para cá, pulando, né? Que antigamente, quando tinha o Domingão do Faustão, eu achava, quando eu era criança, eu achava assim, muito engraçado aqueles gatos pulando para lá e para cá,
naquelas videocassetadas. Depois que eu me tornei veterinário, que eu comecei a entender que aquilo não tem nada de engraçado, né? O paciente está ali numa crise, é uma patologia que o paciente está apresentando e as pessoas filmam como se fosse uma coisa muito engraçada, né? Não, o paciente está tendo uma crise convulsiva ali, uma crise de hiperestesia, e isso é grave, né? E se não for tratada, pode gerar complicações muito sérias para o paciente. Aqueles mesmos pacientes também nessas pegadinhas que eles olham a patinha e começam de uma hora para outra a morder a pata como se nada tivesse acontecido, aquelas alterações comportamentais muito importantes também podem ser tratadas como crise convulsivas, porque o paciente afeta, né, o sistema límbico, que é o sistema responsável pelo comportamento, e o paciente pode apresentar crises e agressividades de uma hora para outra sem nenhuma justificativa. E isso pode também ser uma conotação de o paciente estar tendo ali naquele momento uma crise convulsiva. Mas é óbvio que a gente vai tentar abordar, como se trata de um paciente mais da emergência, da tônico-clônico generalizada. Então, basicamente, a apresentação clínica é essa, e o que leva, né, a nossa preocupação primeiro em via aérea, boa respiração e circulação. E uma coisa muito importante que acaba acontecendo nesses pacientes é que, dependendo da extensão das crises, né, o número de crises que o paciente teve e a quantidade de tempo que ele ficou convulsionando, ele pode apresentar com síndromes um pouco mais graves e que são repercussões das sucessivas crises. Lembrando que, durante uma crise convulsiva, o sistema neurológico está numa atividade metabólica inúmeras vezes acima do que ele conseguiria trabalhar, porque ele está literalmente em curto-circuito, ele está trabalhando com o dobro, o triplo, 4 vezes mais a quantidade de energia que ele necessitaria para funcionar, porque ele está literalmente em curto-circuito. Isso faz com que o consumo de oxigênio, o consumo de glicose neuronal aumente muito durante o processo de convulsão e, obviamente, quanto mais tempo convulsionando, maior as necessidades de oxigênio e de glicose que esse sistema nervoso vai demandar. E nós entendemos, pessoal, que uma vez que eu tenho uma atividade celular muito exacerbada, eu posso ter um déficit de entrega de oxigênio. Porque lembra que eu tenho a entrega e a oferta de oxigênio e eu tenho que ter uma equivalência entre oferta e consumo. Uma vez que eu aumento muito o consumo e não consigo suprir a oferta, eu posso gerar nesse paciente um metabolismo anaeróbio, né? Pela falta de oxigênio, não porque não está entregando, mas porque está consumindo demais. Um exemplo, por exemplo, se você sair correndo, amanhã você está, se você não for preparado fisicamente para isso, amanhã você está cheio de dor. Por que você está cheio de dor? Porque você aumentou o seu consumo, a sua célula não está preparada, e o seu fluxo sanguíneo não está preparado, porque você não é um atleta. Durante aquele momento de atividade física, você fez a anaerobiose, e a anaerobiose tem como fruto, né, o lactato, e esse músculo vai acumular lactato, e no outro dia você está com uma baita dor muscular em decorrência daquele processo de anaerobiose que você causou porque você não era preparado. O grande problema, pessoal, é que no sistema nervoso central, a inadequação entre oferta e consumo, né? A inadequação entre oferta e consumo gera depressão de ATP, né? Quem que está com o microfone aberto? Só para me saber aqui. Já desliguei, já. Tá. Essa depressão, essa falta de oxigênio em decorrência do aumento do consumo gera depressão de ATP. E a depressão de ATP pode, eventualmente, parar a bomba de sódio e potássio, porque a bomba de sódio e potássio depende de ATP para que ela reative e jogue, né, o sódio que entrou para dentro da célula para fora e o potássio que saiu voltar para dentro. O grande problema é que, uma vez que eu não tenho essa inadequação em oferta e consumo, eu tenho depressão de ATP, essa bomba não funciona e o sódio entrou e não consegue sair. É o mesmo mecanismo, pessoal, do trauma crânioencefálico propriamente dito. Só que no trauma crânioencefálico, a diminuição da oferta se dá pelo aumento da pressão intracraniana. No paciente epilético, nós não temos o aumento da pressão intracraniana no primeiro momento, mas nós temos um aumento exacerbado do consumo de oxigênio que gera níveis de depressão de ATP. E uma vez que eu não tenho a bomba de sódio e potássio funcionando, o sódio entrou e não consegue sair, e para manter o equilíbrio osmótico, a água adentra dentro da célula. E na hora que ela entra dentro da célula, causa edema celular, e agora eu começo a ter a complicação mais séria daquelas crises convulsivas, epiléticas, por muito tempo, que é basicamente o edema citotóxico, né? O edema posterior, o edema, né? Ou encefalopatia hipóxica, né? A diminuição da oferta de oxigênio em decorrência do aumento de consumo gera, obviamente, essa encefalopatia,
que é uma complicação dos pacientes que convulsionam muito, e, obviamente, essa complicação pode agravar, obviamente, o desfecho do paciente e disparar novas crises. Então, obviamente, no primeiro momento, o tratamento se dá basicamente desligando essas células, né? Então, de maneira geral, essas células que estão com alto metabolismo, eu tenho que desligar essas células. E aí entra a primeira explicação de a gente entrar com a primeira linha de anticonvulsivantes que a gente vai usar nesse contexto, que são os benzodiazepínicos na emergência, tá? Então, a primeira linha, segundo o consenso, né, o Task Force de epilepsia, ainda continue sendo nossos velhos e bons benzodiazepínicos, representados aí, basicamente, de um lado, né, pelo famoso diazepam, né? Todo mundo conhece o diazepam. A gente costuma utilizar na dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo IV nesses pacientes, logo na admissão, ou dobrando a dose, fazendo na via intrarretal, tá? Quando eventualmente a gente não tem a via de acesso ainda. É um pouco questionável essas vias retais, tem trabalhos que ancoram a decisão, entretanto, não tem trabalhos que não suportem o uso, mas, ou até mesmo os trabalhos que apoiam o uso são de poucos pacientes, mas a gente acaba recomendando, porque é uma terapia que ela não oferece risco para o paciente, obviamente, mas lembrar que pode ter uma série de agravantes que podem diminuir a eficácia, se o paciente está com diarreia, né, se o paciente eventualmente está evacuando durante as crises convulsivas, e isso pode diminuir muito a absorção desse diazepam. Outra alternativa que nós podemos utilizar é o famoso midazolam, né? O midazolam, todo mundo conhece, e existe até um trabalho recente, que não é recente não, mais ou menos uns 3, 4 anos, que comparou, ao invés de fazer intrarretal, que não teria muita eficácia, fazer intranasal. Aí eu só abro uma ressalva, né, em relação ao midazolam intranasal, que segundo o estudo, né, e o estudo comprovou que existe uma eficácia de absorção, é que, por exemplo, se chega um Rottweiler convulsionando, eu não tenho muita certeza se eu colocaria minha mão em risco tentando fazer algo intranasal no Rottweiler convulsionando, mesmo porque naquele momento de crise ele não tem controle de nenhum tipo de musculatura. Imagina numa dessas se ele pega a minha mão e basicamente contrai aquele masseter dele com toda a sua força. Ele decepa meu dedo, decepa minha mão e eu praticamente estou mutilado o resto da vida. Então, tomar cuidado, lembra que o propósito básico da emergência é zelar pela segurança do paciente e da sua em qualquer circunstância. Então, o midazolam, se puder ser feito na dose intranasal, é uma recomendação. Entretanto, é só tomar cuidado com a segurança do paciente e a sua também, porque você vai estar manipulando próximo ali da boca do paciente e ali você pode ter risco de tomar uma mordida e aí isso não é nada interessante para quem está atendendo uma emergência. E a dose do midazolam, obviamente, a gente faz aí de 0,3 a 0,5 miligrama por quilo na via intravenosa. Lembrando que tem estudos recentes que provam que o diazepam para gatos pode ter um efeito hepatotóxico, mas lembrando que esses estudos são de efeito cumulativo, tá? Não são estudos de dose única na emergência, tá bom? Então, assim, não tem evidências que uma dose única na emergência seria capaz de causar um efeito hepatotóxico no felino. Apesar de que se tiver a opção de fazer midazolam no felino, seria melhor. Mas tem hospitais, eu não sei como que está a demanda, o midazolam faltou muito durante o Covid, eu não sei se os estoques já voltaram ao normal, mas o pessoal questionava muito, puta, eu não tenho midazolam, e chega um gato, faça o diazepam, uma dose somente, não teria problema. O que você não pode é ficar repetindo esse midazolam, que aí sim você tem um potencial hepatotóxico nesse paciente. A preferência é sempre no midazolam. Mas lembra que a gente pode estar trabalhando uma medicina baseada no que tem, né? Não uma medicina baseada em evidência. Então, numa situação dessa, uma dose não teria tanto problema, a dose de 0,5 miligrama por quilo, né? De diazepam, né? No paciente felino. O ideal era o midazolam a 0,3. Eu vi que alguém levantou a mão, só que abaixou a mão e eu não vi. A gente tem midazolam, sim. Tá? No pronto atendimento também tem ainda, César. Perfeito. Tá? A gente conseguiu comprar no Covid aí, a gente conseguiu. Tá? Beleza. Então, assim, a primeira linha continua sendo o benzodiazepínico, tá? É a primeira linha de ação. Lembrando que a maioria dos anticonvulsivantes, eles agem como? Diminuindo o potencial de ação. Lembra que o potencial de ação pré-sináptico, todas as células no repouso, elas estão negativas, tá? Com carga negativa.
né? Então, basicamente, o que nós fazemos é tornar essa célula mais negativa ainda, para que o disparo da crise, o disparo da excitação não aconteça, né? Então, o diazepam e o midazolam, eles agem dessa maneira. E, claro, a segunda linha de ação dessas drogas, e se o paciente eventualmente já tiver um histórico de ter tido 2 ou mais, né, crises, ou tiver tido o que a gente chama de cluster, né, que é aquelas sucessivas crises, várias crises sucessivas no mesmo período de 24 horas, ele já entra no critério de começar o uso do fenobarbital, né, que na verdade, um barbitúrico de longa ação, que não é um benzodiazepínico, né, ele é um barbitúrico, e a gente pode, sim, começar o uso dele. A dose recomendada inicial, pessoal, é de 2 a 6 miligramas por quilo. Entretanto, alguns estudos com dose de load, né, que é a famosa dose de carregar, né, a dose de fazer uma dose de aumentada no momento para fazer o loading da droga, tem literatura que recomenda até as 16 miligramas por quilo, tá? Entretanto, pessoal, aí é uma discrepância entre o pessoal da emergência e o pessoal da neurologia, tá? Eu já participei de várias discussões em relação a congressos, a simpósios. A gente discorda um pouquinho em relação a isso, e na medicina não é diferente, tá? Eu tive a oportunidade de também acompanhar simpósios, e aonde você tem o emergencista e o neurologista, há uma discrepância. Nós, tá? Da emergência, nós preferimos, nesse contexto, fazer a dose mais baixa de 2 a 6 de fenobarbital, e se não tiver resultado, nós já apelamos para o propofol, tá? No coma. Por quê? Nós, da emergência, estamos acostumados a entubar e ganhar a via aérea do paciente, tá? Se você falar com o pessoal da neuro, eventualmente, eles não têm, às vezes, uma certa experiência em ganhar a via aérea e ventilar um paciente desse. E é óbvio que se você fizer um fenobarbital numa dose mais alta, é muito mais seguro do ponto de vista de apneia, do ponto de vista de sedação, do que o próprio propofol, porque o propofol, literalmente, ele vai apagar, você vai botar ele em coma. Então, a discrepância em si é que, basicamente, o pessoal da neuro, e uma vez eu nunca me esqueço que eu fui chamado para dar uma aula de pós-graduação na neurologia. E aí eu falei que a minha sequência é fenobarbital dose de 2 a 6, benzodiazepínico, fenobarbital, e se não tiver resultado, eu coloco no propofol, né? Simples assim. E aí o pessoal achou um absurdo, né? Falou, não, mas a gente faz o fenobarbital, a gente aumenta a dose. Então, de maneira geral, eu não sei o status do fígado desse paciente, né? Quando ele chega na emergência. Eu não sei como que está a albumina desse paciente, né? Lembra-se que os fenobarbital, né? Os barbitúricos, eles têm uma grande afinidade por proteína plasmática e ele tem um efeito de biodisponibilidade de segunda passagem, né? Então, ele se armazena em gordura também, né? Então, se é um paciente obeso, se é um paciente com pouca proteína, eu não sei te dizer como vai ser a farmacocinética dessa droga. Então, eu prefiro apelar para doses mais baixas recomendadas na literatura e, se eventualmente ele precisar, mesmo porque, pessoal, a terapia para esse paciente, nós já havíamos conversado na fisiopatogenia, né, da principal complicação da crise convulsiva, que é a encefalopatia e hipóxia. Eu preciso desligar o sistema nervoso central, né? Eu preciso desligar, ele está em curto-circuito, eu preciso diminuir o consumo de oxigênio. E se existe algo que desliga o sistema nervoso central de uma maneira rápida e eficaz, é um anestésico geral, né? Porque basicamente ele age no sistema nervoso central, diminuindo, né, o metabolismo e diminuindo o consumo de oxigênio cerebral, que eu quero preservar essa célula neuronal. Então, de maneira geral, nesse contexto, né, eu acredito que uma das maneiras que a gente pode tentar racionalizar, realmente, se o paciente tiver várias sucessivas e não controlar a crise convulsiva com benzodiazepínico e nem com fenobarbital nessa dose mais baixa, a recomendação seria aprofundar o plano anestésico desse paciente com anestésico geral e tentar a intubação, porque se ele continuar, eu estou falando num cenário que ele continue convulsionando, tá, pessoal? Se ele continuar convulsionando, como que a gente mantém? Vai deixar ele convulsionando, né? E aí, estratégia, se falar com os neuros, vão falar, aumenta a dose do feno, né? Se falar com os emergencistas, nós temos que colocar esse paciente em coma o mais rápido possível, tá? Drogas que podem ser associadas juntamente para o potencial sedativo, né, e hipnótico, que eram antigamente reconhecidas como contraindicadas para o paciente, mas hoje nós sabemos que, pelo contrário, elas têm indicações. A própria cepromazina, ela pode ser utilizada nesse contexto. Aquela racional de que ela diminui o limiar convulsivo já caiu por terra. Não existe essa recomendação ou essa explicação fisiológica de que os fenotiazínicos diminuem o limiar convulsivo.
Então, a gente acaba associando, sim, a cepromazina naquela dose mais baixa, 0,012 nesses pacientes para melhorar a sedação. E, obviamente, uma das racionais para aumentar, às vezes, a sedação seria até mesmo o uso da ketamina, que no primeiro momento achava-se que ela teria uma série de problemas, mas a gente sabe que doses baixas não teriam tanta eficácia. Mas, de maneira geral, a gente acaba nem usando tanta ketamina nesses pacientes, mas sim a cepromazina. E uma droga que, se o paciente eventualmente controla a crise ali com benzodiazepínico e fenobarbital e tem a capacidade eventualmente de ingerir uma droga, né, tem de reflexo, uma droga que a gente costuma utilizar nos casos de clusters é o levetiracetam, o Keppra, tá? Então, o levetiracetam sim deve ser utilizado nesse contexto, mas lembra que o levetiracetam ele é utilizado só para o resgate deste paciente das crises, né? Nós costumamos recomendar a dose de 20 miligramas por quilo de 8 em 8 horas, tanto para cão quanto para gato. E lembrando que, nesse cenário, né, aqui no Brasil nós não temos o levetiracetam injetável ainda, tá? Lá fora, Europa, Estados Unidos já tem levetiracetam injetável, nós não temos o levetiracetam injetável, só temos na apresentação de comprimidos ou solução oral. Né? Então, o que a gente costuma manter na internação é um frasquinho de solução oral da internação para que a gente possa usar via sonda, né? E a solução oral acaba facilitando ali a administração do paciente. Então, a gente usa a dose de 20 miligramas por quilo, 3 vezes ao dia, pelo menos pelos 72 até 3 a 5 dias, até que o neurologista reavalie, né, e dê a sequência com o tratamento que vai ser utilizado. Então, de maneira geral, a terapia não mudou, né? Se a gente for ver os últimos 20, 30 anos, a gente quase não mudou quase nada, né, em relação à terapia. Uma das medicações mais importantes para a preservação do sistema nervoso central, mas que aí eu vou fazer uma ressalva, mas se você quiser pensar só na cabeça e não pensar no corpo, é o tiopental. O grande problema do tiopental é que ele é muito neuroprotetivo. Lembrar que o tiopental é o irmão mais novo, né, do fenobarbital, né, porque ele também é um barbitúrico, só que é um barbitúrico de curta ação. Então, ele é o que mais preserva, né, através de estudos de microdiálise neuronal, é o que mais preserva e ajuda a célula neuronal a se recuperar. O grande problema é que ele ajuda o cérebro, o sistema nervoso central, o encéfalo, mas ele acaba com todos os outros órgãos, né? Ele tem efeito hepatotóxico, ele tem efeito de biodisponibilidade de 2 compartimentos, ele acumula em tecido de gordura, tem pouca ligação de proteína, então isso faz com que o efeito cumulativo dele seja muito importante. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui fazer uma indução de coma num labrador obeso, e eu fiz 3 repliques de tiopental, porque naquela época, isso era 2006, 2007, o Propofol era um absurdo de caro. O Propofol poucas clínicas tinham. E o tiopental era barato. E a gente só tinha tiopental para anestesiar, tiopental. E eu nunca me esqueço que eu peguei esse labrador, eu fiz 3 repliques de tiopental. 3 só, 3. Ele dormiu quase 5 dias seguidos. 5 dias dormindo. Tá? Ele ficou 5 dias em coma por 3 aplicações seriadas. Fiz uma dose importante, né? Porque ele chegou convulsionando. E aí o paciente praticamente ficou apagado por justamente esse efeito cumulativo, muito obeso, né? Então, de maneira geral, lembrar que o tiopental ele é muito bom para o sistema nervoso central, mas ele é péssimo para toda a hemodinâmica do paciente. Então, de maneira resumida, né, o controle do paciente convulsivo, basicamente é ABC, depois do ABC, terapia direcionada à crise epilética, que seria basicamente benzodiazepina como primeira escolha. Não teve controle fenobarbital. Se o paciente tiver histórico de tido essas crises, esse cluster já tem indicação do fenobarbital para ser utilizado de prescrição, no caso, a cada 12 horas até a avaliação do neuro, né? E, obviamente, o levetiracetam, se o paciente tolera, né, a administração oral ou via sonda. Se o paciente eventualmente continuar com as crises, aí eu quero até abrir discussão com vocês, porque no meu contexto, eu prefiro Propofol induzir coma e entubar, tá? Agora, obviamente, que a gente quer discutir aí com vocês, porque as doses mais altas de fenobarbital, eu particularmente não tenho experiência, nunca fiz num paciente mais que 6 miligramas por quilo de fenobarbital. E eu tenho colegas aí que fazem 16, 20 miligramas por quilo, e assim, eu não tenho experiência, e eu vou ser muito sincero, eu tenho medo de fazer essa dose, para falar a verdade, né? Não é nem experiência.
apesar das doses de load, as doses de carga estarem descritas, eu, falar muita verdade, eu tenho mais uma indicação. E é interessante, naquela mesma aula de pós que eu dei no pessoal da Neuro, que os pessoal acharam que era louco, que isso não se fazia, à tarde veio uma médica, que ela é neuro, só que ela é emergencista pediátrica, tá? E o que ela falou? Ela falou que ela não faz a dose de load e faz propofol em tuba. Então, de maneira geral, o mesmo discurso que eu tinha falado de manhã, pelo menos ela não me desmentiu, né? E pelo menos em crianças, é isso que eles têm feito com bastante frequência, que é justamente diminuir a atividade neuronal e, obviamente, ganhar a via aérea, porque a gente sabe que também, além desses pacientes terem diminuição da consciência, risco maior de broncopneumonia respirativa, e lembrar que eles podem apresentar também, e aí fazendo analogia extracraniana, o metabolismo acelerado não é só do sistema nervoso central, né? O corpo inteiro está com o metabolismo aumentado. Imagina, ele está com contração muscular no corpo inteiro, ele está pedalando. Então, ele está com uma carga de energia muito baixa, né? Ele está consumindo muita energia e gastando muito oxigênio. E isso faz com que, se ele está correndo uma maratona, qual que é o subproduto do metabolismo? Então, quando eu quebro a molécula de carbono, quando eu quebro a glicose, o produto final da molécula de carbono é CO2, ATP e água. Então, uma vez que eu tenho muito CO2 acumulado, o que acontece com o CO2 acumulado? Ele precisa ser eliminado. E uma vez que o CO2 ele precisa ser eliminado, ele precisa da frequência respiratória. Então, a frequência respiratória desses pacientes aumenta por duas circunstâncias, duas grandes circunstâncias. Primeiro, pela temperatura, porque uma vez que você aumenta a atividade muscular, você tem que perder temperatura e o cão, ele é resfriado a ar, né? Lembra? O cão não transpira, o gato não transpira, só pelos coxins. O que significa? Que a troca de calor é por convecção. É pela troca gasosa que passa nas vias aéreas e no leito vascular pulmonar que faz a troca de temperatura. Então, primeiro que ele aumenta a taxa ventilatória para poder se esfriar. E segundo que ele aumenta a taxa ventilatória porque a quantidade de CO2 aumentada no sistema nervoso central dispara o centro de controle ventilatório. Então, lembrar que quanto mais CO2 eu tiver na circulação, maior vai ser a ventilação deste paciente. Então, esse paciente começa a ventilar muito rápido, pode fazer edema por esforço, edema pulmonar por esforço, que é uma complicação secundária à crise convulsiva excessiva, e pode eventualmente entrar em insuficiência respiratória, que só agrava todo o quadro de hipóxia e hipercapnia desse paciente. E é por isso que nesses pacientes com risco de encefalopatia hipóxica, eu não vou perder muito tempo em realizar a intubação, não só para preservar o sistema nervoso central, mas como garantir uma boa troca gasosa, já que a diminuição da quantidade de oxigênio e o aumento do nível de CO2 piora o desfecho neurológico também e piora, agrava, né, a encefalopatia e hipóxia desse paciente. Então, é por isso que nesse cenário indicar a intubação também seria válido, porque também vou controlar os níveis de óxido com a ventilação, né, os níveis de CO2 e oxigênio e prevenir eventualmente um edema pulmonar por esforço ou uma fadiga, né, que faz com que o paciente entre numa insuficiência tipo 2 por fadiga na ventilação. E não é incomum, né, os pacientes convulsionando chegarem totalmente taquidispneicos, né, e com temperaturas de 41, 42 graus Celsius, né, em decorrência da maratona que eles estão correndo ali, pedalando e obviamente, às vezes, algumas horas, e muitas vezes eles fazem essas crises epiléticas no quintal de casa, né, com sol na cabeça, né. Então, eles caem fazendo um baita metabolismo e com sol na cabeça. E se faz isso aqui em Ribeirão, em 5 minutos está com 45 de temperatura. E aí faz heat stroke, golpe de calor, e aí a gente perde o paciente, principalmente por distúrbio de coagulação, né? Então, de maneira geral, lembre-se que também um detalhe importante na emergência, eu não posso aquecer ninguém muito rápido, tá? O aquecimento tem que ser sempre muito lento, né? Meio a 1 grau por hora. Mas eu posso resfriar alguém muito rápido. Então, o resfriamento pode fazer muito de rápido. O aquecimento, não. Então, esses pacientes chegam hipertérmicos e a gente sempre faz o resfriamento também de dentro para fora, né? Geralmente, a gente recomenda enema aquecido, porque também se você imaginar que ele está hipertérmico, 42 graus de temperatura, ele está vasodilatado na periferia. Aí, se você coloca gelo, né, na periferia, você faz vasoconstrição na periferia. Aí aquele calor não é dissipado, você piora a temperatura do paciente. Então, a gente tenta fazer um resfriamento, onde que a gente costuma colocar bandagem gelada, né? E sempre protegendo a pele de queimaduras, né, de frio.
é justamente nas regiões de axila, né, regiões de axila e regiões de virilha, na região inguinais, justamente porque ali passa grandes vasos para resfriar. A gente só mantém ali com o gelo, né? A gente não coloca gelo no corpo inteiro do paciente. E sempre tomando cuidado da queimadura por gelo, que também é bem feia, tão feia quanto a queimadura de calor, né? Então, tomem cuidado com queimadura de gelo também. Então, a gente sempre protege a pele do paciente com bastante compressas, né? Ou toalhas mesmo, para que o gelo não entre em contato com a pele do paciente, porque isso pode queimar o paciente também. E, de maneira geral, a gente tenta resfriar com enemas gelados, né? Então, a gente acaba fazendo um resfriamento de dentro para fora, enema gelado. Ou, realmente, às vezes, ligando o ar-condicionado da sala para que o ar gelado, né, entre em contato com a via aérea, entre em contato com o leito vascular pulmonar, e você tem ali também um resfriamento também do ar que esse paciente inspira, né? Então, de maneira geral, essa abordagem inicial, eu acho que eu não vou tocar muito na parte de diferenciais, em relação ao diagnóstico, né? Porque eu acho que isso aí o pessoal da neuro faz com bastante propriedade, mas lembrar que é um detalhe importante, tá? Na emergência, tá? Isso é muito importante. Bebês que chegam convulsionando, tá? Não façam benzodiazepínicos. Bebês ou pacientes com grau de sarcopenia importante. Paciente com score corporal abaixo de 3, ou qualquer idade, tá? Seja gato ou cachorro, mesmo gato sendo neoglicogênico, mas qualquer paciente sarcopênico, ou seja, aqueles magrelos, score corporal 3 menos, né, 2 ou 1, ou seja, pacientes sarcopênicos, independente da causa, se é subnutrição, doença crônica, não importa, ou pacientes sarcopênicos e bebês, tá? Bebês, eu digo, todos os pacientes abaixo de 2 meses não devem receber benzodiazepínico na primeira opção de terapia anticonvulsivante, pelo simples fato de que a causa número 1 de convulsão para estes pacientes chama-se hipoglicemia. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente pegar um paciente desse, é um paciente sarcopênico, é um paciente com score corporal baixo, é um paciente bebê, nós temos que fazer o diferencial número 1 antes de benzodiazepínico, é glicose. Não é incomum os colegas insistirem com benzodiazepínico e pensarem na glicose depois de 1 hora que o paciente está convulsionando refratário. Isso não é incomum. Então, um detalhe importante na emergência, eu não vou nem tocar no assunto dos neonatos, né? Porque o neonato pode fazer hipoglicemia em questão de menos de 1 hora, né? Menos de 1 hora ele faz hipoglicemia, e ele pode entrar em tríade muito rápido, né? Lembra que o paciente, a tríade, né, do neonato, ele pode evoluir de uma maneira muito rápida, vai depender, o neonato ele não consegue controlar a temperatura corpórea, então ele faz muita hipotermia, e quanto mais hipotérmico, menos absorção de glicose intestinal. Aí menos glicose intestinal, menor o metabolismo, mais hipotermia, e aí isso só perpetua a condição. Então, muitas vezes é manter esse paciente neonato que chega convulsionando com glicose e aquecido, né? Aquecido a temperatura 36,5, 37 graus. Lembra que o neonato não tem a temperatura de adulto, tá? E também é um erro a gente achar que neonato tem que estar a 38 e neonato não tem que estar a 38. O neonato tem que estar a uma temperatura um pouquinho mais abaixo, porque 38, 38,5 que é normal para um adulto não é normal para um neonato. Só um detalhe sobre neonatologia de emergência também, que o pessoal costuma esfritar os bebezinhos também quando chegam. Estou falando de neonatologia, tá? E lembrando que nesses casos a gente sempre checa a glicemia primeiro. E se eventualmente, durante a abordagem de um paciente convulsão, estou dando alguns truques assim de emergência, um cão chega na emergência, ele não tem um score corporal baixo, ele tem um score corporal ali normal, né? Até um score corporal até mais alto, começa a convulsionar, você faz a terapia, você não pensaria em hipoglicemia, mas nós recomendamos que afiram a glicemias em qualquer condição de convulsão, e se esse paciente que não tem um score corporal baixo, ou um paciente que tem um score 4, 5 ou até mesmo maior, e ele chega na emergência com hipoglicemia comprovada e com sinal neurológico, ele pode estar completando aqui, a gente chama de tríade de Whippet, e ele pode ter grande chance de ter insulinoma. E aí entra um problema. Se ele tem hipoglicemia testemunhada, aí você tem que ter muito cuidado em não fazer glicose em bolos muito rápido.
Porque se você fizer a glicose muito rápido nesse grupo de paciente, o insulinoma ele responde muito bem à glicose sanguínea. Ou seja, se você fizer a glicose, o que vai acontecer? As células betas do insulinoma vão produzir o dobro de insulina nas próximas horas. Vão piorar a hipoglicemia. Aí você faz mais glicose. Aí piora a insulina. E isso é um ciclo vicioso. Então, se o paciente, é uma dica importante de paciente, meia idade para cima, que chega na emergência convulsionando. Tá? Isso é uma dica de emergência, tá? Por quê? Se não for isso, aí a neuro vai fazer o diagnóstico. É importante que nós da emergência temos esse racional, porque se esse paciente de meia idade que não tem um score baixo, aí eu não pensaria em hipoglicemia por subnutrição ou por ser um bebê, porque um paciente com score normal, pessoal, não faz hipoglicemia, tá? E se for um gato ainda, não vai fazer hipoglicemia nunca. Eu falei do paciente sarcopênico porque ele não tem reserva de glicogênio. Beleza? O paciente magro não tem reserva nenhuma. É por isso que a gente pode pensar num paciente adulto fazer hipoglicemia. Porque um adulto, mesmo com os valores, mesmo com o score corporal normal, raramente ele vai fazer uma hipoglicemia clínica. Ele pode até ter uma hipoglicemia lá, hipoglicemia de 60, 50 de glicose, mas ele não faz hipoglicemia clínica. Não é comum um paciente desse fazer, tá? Porque ele vai buscar energia de outras fontes. Agora, o paciente com insulinoma é diferente, porque o paciente com insulinoma ele está fazendo hipoglicemia porque produz muita insulina. E aí, nesse contexto, a terapia é fazer não em bolos, tá? A glicose, tentar fazer a glicose não em bolos, fazer infusão contínua e fazer uma dose de corticosteroide para bloquear a ação da insulina periférica e tentar manter os níveis de glicemia mais altos. Essa é um truque por que eu falo isso? Porque já acompanhei muito colega pegando fêmeas, principalmente com meia idade, tratando com benzodiazepínico, que a gente vai ver dose da glicemia tá low, uma paciente de meia idade, eu falo, isso não é normal, e a gente vai fazer a investigação, a paciente tem hipoglicemia. E quando os colegas vêm low no glicosímetro, o que a maioria deles fazem? Nesse contexto, glicose, glicose e glicose. E isso só está estimulando o insulinoma a produzir mais insulina. Então, dica nesses casos convulsionando, que eles vão vir com sinal neurológico, que lembrar que a tríade, né, do insulinoma é hipoglicemia testemunhada, né, geralmente com glicemias abaixo aí de 30 miligramas por decilitro, insulina alta, que a gente tem que dosar a insulina, a gente não dosa a insulina tão rápida, e obviamente, sinais neurológicos, né? Então, se o paciente vir com esses 3 sinais, né, insulina alta, glicemia baixa e sinais neurológicos, nós desconfiamos que ele tem insulinoma nesse paciente. Claro que tem que dosar a insulina no mesmo momento que você dosa a glicose para fechar o diagnóstico, né? Pelo menos é isso que a gente da emergência recomenda que faça. Então, pessoal, essa seria os truques de alguns pacientes convulsionando, né, que nós temos que ter e ter atenção, né, porque um bebê convulsionando eu jamais peço para puxar o diazepam, né? A primeira coisa que eu faço é puxar a glicose, né? Puxa a glicose, que a chance dessa convulsão ser por hipoglicemia, ela é enorme. E vocês verem, você faz a glicose no bebezinho, não dá 1 minuto, ele acorda como se nada tivesse acontecido. Levanta e começa a latir e pedir comida, né? Então, alguns deles, a resposta é muito rápida, a não ser que tenha outra comorbidade associada a isso. Mas as hipoglicemias puras, né, no sentido de, porque esses bebezinhos não têm reserva de glicogênio, né, eles são muito bebês, você repôs a glicose e você tratou o paciente volta ao que ele era antes de ter hipoglicemia, crise hipoglicêmica, né? Então, essas dicas que são importantes para quem atende na emergência, bater o olho ali no paciente, ver o score corporal, ver a idade, né? E tomar alguns detalhes importantes que essa crise convulsiva, ela pode ter relação com a glicose e no paciente caquético, ou paciente bebê é glicose, que a gente faz na veia. Geralmente a gente recomenda dose de 0,5 ml por quilo, né? De glicose 50%. De 0,5 a 1 ml por quilo, né, de glicose 50%, e geralmente a gente não faz em bolos, né, a gente faz aí numa sequência aí de 3 a 5 minutinhos fazendo essa glicose. Ô César, Sim. quanto a primeira linha aí, que é o benzodiazepínico, quando chega numa crise epilética, aí
por exemplo, você faz 0,5 miligrama por quilo, aí você meio que é quase imediato, né? Se realmente for parar ali, já vai começar a melhorar. E assim, vamos supor que aí você faz, melhora, e aí o paciente tem de novo logo em seguida. Você chega a repetir? A gente repete a dose do diazepam até 1 miligrama por quilo. Tá. Tem alguns trabalhos até 2 miligramas por quilo IV, tá? Até 2, pode chegar até 2, tá? Mas geralmente nesse contexto a gente costuma utilizar meio, repete mais meio. Aí se o paciente tiver cluster, já tiver indicação, a gente entra com fenobarbital na dose de 2 a 6, e se continuar com muitas crises, tentar associar o levetiracetam, e se não controlar realmente muitas crises, aí o risco de encefalopatia hipóxica é muito alta, aí nesses casos existe até uma prerrogativa de entrar aí com coma induzido se essas crises foram muito, muito fortes e colocar a vida dele em risco em relação à hipóxia, né? E aí a gente tenta realmente ser mais agressivo com o suporte ventilatório. Perfeito. Intubação. Mas assim, a maioria dos pacientes respondem muito bem. O grande problema, pessoal, é que os pacientes que já chegam com cluster, né, com hipertérmicos, às vezes a própria condição de inflamação neuronal, ela dispara novas crises. E se você não apagar o sistema nervoso central, você não consegue limpar as crises. Então, infelizmente, muitas vezes os pacientes chegam muito hipertérmicos, aquele histórico que ficaram o dia inteiro convulsionando, e geralmente o histórico é a família sai, e quando ela chega, encontra o paciente convulsionando. E aí a gente nunca sabe qual que é o tempo de convulsão do paciente, né? Nesse histórico, eu já considero ele como cluster. Se ele nunca tomou fenobarbital, ele começa a tomar, né? E depois o neuro decide se vai manter ou não, mas eu já começo a fazer o fenobarbital na prescrição. Agora, por exemplo, uma crise isolada, que não tem a ver com hipoglicemia, né? Eu não prescrevo fenobarbital no contexto da emergência, tá? Aí é só benzodiazepina em primeira escolha. E aí a gente tenta buscar um diagnóstico mais preciso para ver se vai usar com a terapia crônica, né? E lembra que o fenobarbital na dose 2 a 6, pessoal, o efeito dele imediato não é muito dos maiores, né? Porque ele precisa de dose cumulativa. E é por isso que alguns fazem a dose de 16 miligramas, e aí nesse contexto eu sou um pouquinho mais... eu vou para uma linha mais pensando no corpo, não só na cabeça, né? E tentar melhorar a ventilação. E se tiver com esse cluster, pessoal, não é incomum fazer edema por esforço, tá? Não é incomum eles virem fazendo edema, crepitando o pulmão pela hipertermia e pelo esforço respiratório muito exacerbado durante a crise convulsiva. E aí, no caso aí no contexto, olha que interessante, aí eu tenho que se cuidar de B. Eu estou na manobra de ABC. Aí não ventilar direito é manobra de B. Eu esqueço cuidar da cabeça, que é a manobra de D, e buscar melhorar a boa ventilação, porque a boa ventilação não só preserva a cabeça, eu preservo o corpo inteiro, né? Então, nesse contexto, por isso que às vezes a gente é um pouco mais agressivo em entubar, né? Então, assim, e aí a discrepância, porque às vezes o pessoal da neuro, por não ter uma familiaridade em entubar e fazer uma sequência rápida de intubação, eles ficam, às vezes, um pouco assim, reticentes quando a gente fala, em Propofol intuba. Porque, às vezes, ambulatorialmente, quando eles fazem ambulatório de neuro, eles não têm o recurso, às vezes, da emergência, né? Então, essa que é um pouco da discrepância. Então, obviamente, que aí nesse contexto, para garantir o suporte de emergência, que é o suporte ABC, a gente segue aí com a sequência de intubação aí com Propofol nesses pacientes. Ana, Carol, você está com a mão levantada? Sim, eu levantei. O feno você faz IV na emergência? Sim, IV, Tá. IV, sim. Mas tem um tempo? Não faz em bolos, né? Não, a gente faz infusão assim. Carol, a maioria das drogas eu tenho uma reticência em fazer em bolos, tá? A maioria delas eu faço em média de 3 a 10 minutos de infusão, geralmente, tá? Na própria seringuinha mesmo, né? Na mão mesmo, né? Mas eu vou quantificando e vou fazendo. Algumas drogas a gente sabe que tem que fazer IV rápido, né? Mas algumas a gente vai lá e vai fazendo titulando. O fenobarbital, ele é muito oleoso. Ele é muito oleoso, então é importante fazer de maneira bem lenta ali. Não precisa diluir não, tá? A gente não dilui. A gente só vai fazendo lento mesmo. Mas pode ser, por exemplo, no equipo, ou não, você faz direto? Não, no equipo, pode ser no equipo, pode ser sim, pode ser. E o manitol, você usa na emergência em algum caso, desses casos? Se ele tiver indícios de tríade de Cushing, uma encefalopatia hipóxica importante. Tríade de Cushing é basicamente sinais de hipertensão intracraniana, que aí eu teria que buscar 3 sinais importantes: bradicardia,
hipertensão sistêmica e alteração respiratória importante. Então, se ele não tiver bradicardia, hipertensão sistêmica e alteração ventilatória, eu não recomendo o manitol em nenhuma circunstância. O manitol, ele não tem... As pessoas gostam de usar o manitol para efeito preventivo. Não existe manitol para efeito preventivo. O manitol ele é terapêutico em todas as situações clínicas. Então, eu só devo usar o manitol se o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. E claro que hipertensão intracraniana, Carol, o diagnóstico gold standard seria avaliando a pressão na cabeça com catéter transcraniano. Infelizmente, nós não temos como fazer isso na emergência. Então, como que a gente avalia isso? A gente faz uma avaliação de coma de Glasgow, tá? E basicamente, coma de Glasgow abaixo de 8, a gente já tem uma conotação importante com hipertensão intracraniana nesses pacientes. E associado a isso, eu posso buscar a própria tríade de Cushing. Então, a tríade de Cushing, eu buscaria ali hipertensão sistêmica, bradicardia e alteração de ventilação. Se o paciente apresentar bradicardia, alteração ventilatória e hipertensão sistêmica, eu já dou um diagnóstico preliminar de hipertensão intracraniana, oriundo e causado por encefalopatia hipóxica, e aí sim eu entro com a terapia osmótica. Ok, obrigada, César. Aí, terapia osmótica, nesse cenário, a dose de 0,5 a 1 grama de manitol por quilo, numa infusão de 10 a 15 minutos. Ah, tá. Ok, obrigada. Tá? De 500 miligramas a 1 grama por quilo. Matheus, está com a mão levantada também? Oi, César, boa noite. Boa noite. Então, eu queria uma dica de como proceder em um caso, que nem hoje. Estava atendendo em Carapicuíba, o tutor chegou lá, e a tutora, na verdade, com o marido dela, e eles informaram que desde as 4 da tarde ele estava convulsionando. E Sim. isso era assim, quase 8 agora da noite. Na verdade, era umas 7h15. Então, assim, ele estava, sei lá... Mais de 3 horas, mais ou menos. Tá, perfeito. Aí a tutora descreveu uma convulsão, assim, clássica. Mandíbula travada, tudo bonitinho, salivando muito, pedalando, urinando, tudo. Aí eu falei, parou em algum momento? Ela falou, parava uns 10 segundos e começava tudo de novo. Aí eu peguei e falei bem assim, tudo bem, e a senhora fez o que nesse tempo, né? Porque eu imaginei que ela tivesse feito alguma coisa para esperar melhorar, não sei. Ela falou, não, eu fiquei olhando, assim, porque achei que ia melhorar. Eita, tem um microfone aberto. Aí a moça pegou e falou isso tudo bem. Aí a gente já tinha iniciado, né, o diazepam, tudo bonitinho. Ela me deu uma melhorada e começou a convulsionar de novo. A glicemia estava 148. Então, assim, até então a gente imaginou que ele já tivesse crise convulsiva. E o marido falou logo em seguida que há 2 anos, a cada 1 mês, 2 meses, a cachorrinha tem essas crises. Aí ela falou que nunca deu nada porque prescreveram um antitóxico para ela. Quando tivesse a crise era para dar. Aí tudo bem. O que fazer? Porque ela, assim, a cachorra melhorou absurdamente depois do diazepam, ela melhorou a parte respiratória, que estava cianótica, ela melhorou tudo. A cachorra levantou, começou a abanar o rabo, começou a lamber a moça, latiu, brincou, a moça botou um som lá que ela é familiarizada, a cachorra abanou o rabo. E, assim, a moça falou que não tinha condições de internar. Além de encaminhar para um serviço público, o que você indicaria de fazer para ir para casa? Mas na verdade, o que ela precisa é de um diagnóstico, né? Nós não temos um diagnóstico, né? Crise convulsiva é um sinal clínico, né? Ela só é doença quando a gente fecha o diagnóstico de epilepsia. Então, nesse caso, se o paciente está bem clinicamente, e no caso ele está tido pelo menos 2 ou 3 crises, né? Naquele mesmo dia, eu já consideraria como cluster, tá? Eu já colocaria como cluster, já entraria com fenobarbital para essa paciente, tá? E pediria uma avaliação diagnóstica com todos os diagnósticos voltados para as causas intracranianas e extracranianas. Então, lembrar que extracraniana, pessoal, vai aquela leque de doenças infecciosas, passando por doenças renais, doenças hepáticas,
doenças metabólicas, né? E aí a gente faz a triagem, né, extracraniana, e se a gente não conclui nada, a gente vai para a triagem intracraniana, que basicamente tomografia ou ressonância e citologia de líquor, que aí a gente vai para a imagem avançada para ver se a causa é dentro da cabeça. Claro que a gente tem idades, né, que podem mais ou menos fazer a gente pensar em diagnósticos já potenciais, né? Lembra, para idoso, a gente costuma dosar bastante triglicérides e colesterol, porque dislipidemia é uma causa de convulsão em idoso. Não é comum no jovem, porque o jovem não tem dislipidemia, não é tão comum, a não ser Schnauzer, que tem uns problemas mais importantes aí. Mas, de maneira geral, o que a gente pensa? Faixa etária, para a gente mais ou menos entender quais são os possíveis diagnósticos. Muito jovem, a gente pensa em congênita, metade da vida a gente pensa em epilepsia e final da vida a gente pensa em dislipidemia, câncer ou acidente vascular. Mas não significa que, por exemplo, sinomose não pode acontecer em qualquer fase da vida, né? PIF não pode acontecer em qualquer parte da vida do gato, que também pode causar aí uma encefalite. A própria erlíquia não pode ser também em qualquer fase da vida, neóspora, tóxico, né? Então a gente tem que passar por essas doenças que podem afetar qualquer fase da vida e as doenças que predominantemente acometem mais faixa etária. Mas aí, Matheus, o que eu conversaria com essa família, e aí que tá, eu prescreveria o fenobarbital durante 1 mês, porque aí seria negligência se não passasse nada, porque ele teve um cluster, mas quando o fenobarbital é controlado, eu não manteria a prescrição, deixaria uma posologia para uso em 30 dias. Se eventualmente a família não voltasse, eu não faria uma nova receita, tá? Porque esse paciente, na minha opinião, ele precisa de diagnóstico, tá? Tratar o com fenobarbital não vai resolver o problema dele, porque eventualmente pode ser uma causa que pode só agravar e a gente só está mascarando o sinal clínico. Então eu buscaria um diagnóstico para esse paciente sem dúvida nenhuma. Mas eu liberaria ele sim com o fenobarbital para casa pelo fato de ter tido um cluster. Aí eu passaria para casa 2 a 6 miligramas por quilo. Eu geralmente começo o fenobarbital quando eu fazia ambulatório, antes de encaminhar para neuro, né? Quando eu fazia clínica médica, eu fazia a dose de 4 miligramas por quilo. Não fazia nem 2 nem 6. Eu começava com 4 miligramas por quilo. Entendi. Tá bom, obrigado. Tá bom? Nada. De 12 em 12, tá? E lembrar que fenobarbital é uma medicação meio que sagrada, sabe? Família não pode esquecer. Porque se ficar pulando muito, perde efeito. Então, lembrar que fenobarbital não pode ficar pulando, não pode esquecer, e tem que ser de 12 em 12 horas, impreterivelmente. E lembrar que, segundo os estudos, é com 2 a 3 semanas que a gente consegue um nível sérico adequado para ter eficácia clínica. Entendi, obrigado, viu? Nada, que é isso. Pois não, Natália? Seu filhinho tá aí? Eu vi seu filhinho aí do lado. Tá. Acabou de entrar da rua. Legal, legal, legal. Tava bagunçando, procurando lobisomem. Show, show. Deixa eu falar, você comentou do loading, né, que você usa pouco. A gente aqui no hospital não entuba tanto, então a gente usa bastante, assim, até o pessoal do PA, quando atende na emergência, vê que o paciente não para de convulsionar, eles já entram, às vezes a gente faz o loading em 3 aplicações, né, a cada meia hora, geralmente, a gente divide a dose de 16 até de 20 miligramas quilo em 3 aplicações e a gente vê uma resposta muito legal, assim. Tem pacientes, né, aquele paciente que já chegou muito mal, que convulsionou muito durante o dia, que às vezes ficam, assim, uns 2 dias dormindo mesmo, porque é uma dose bem alta também, né? Mas a grande maioria dos pacientes, no máximo em 24 horas, já estão recuperados, já estão com consciência normal. Pacientes, às vezes, até que já usam algum anticonvulsivante em casa, geralmente fenobarbital, às vezes até associado a outros anticonvulsivantes, quando chegam em cluster e a gente não consegue resolver só no diazepam ou infusão, às vezes a gente até coloca infusão de midazolam, alguma coisa, eu só não tento, né, aprofundar tanto realmente para não ter que entubar. A gente faz o loading, às vezes, nesses pacientes que já tomam fenobarbital e a gente vê uma resposta muito, muito legal mesmo, assim. A gente tem alguns pacientes até recorrentes, que às vezes internam mesmo a cada 6 meses, assim, porque tem cluster, e aí o tutor às vezes prefere deixar internado, e são pacientes que a gente já sabe que se não fizer o loading, ele não vai parar de convulsionar. E aí você faz, é impressionante, assim, para e eles ficam bem. Porque a gente até pensa, né, dependendo do paciente, putz, não vai acordar tão cedo, já até comenta com o tutor, né, ó, no mínimo 3 dias internado, porque pode não acordar.
devido à medicação, e a gente não sabe de lesão neurológica, mas a gente vê uma resposta boa, assim, a gente usa muito, muito mesmo. Não, errado não tá não, tá? Eu acho que é super bom, sim. não, tá recomendado, inclusive, na literatura, né? Dá para utilizar, sem dúvida nenhuma. É que realmente nesses casos, assim, mais graves, eu vou ser muito sincero, eu prefiro com encefalopatia associada, com crise de Cushing, né? Com hipertermia grave, eu sou mais tendencioso a entubar. Mas é claro, o paciente teve uma ou duas, tá ali convulsionando. Às vezes eu faço a dose, posso chegar até elas de 6, né? Eu faço de 2 a 6, mas eu só não passo de 6. Com 6 ele já fica bem, né? E aí já só para internação, né? Só para internação para fazer o controle, né? Então, de maneira geral, dá para ser feito sem dúvida nenhuma. E eu sempre gosto, viu, Natália, de colocar a cepromazina junto, tá? Eu sempre gosto de colocar a cepromazina junto nesse contexto aí 0012, porque deixa o paciente bem tranquilo, bem sedado, e aquele efeito excitatório do benzodiazepínico, né? Você acaba bloqueando também. Eu gosto também de usar a Cepran. As pessoas até ficam meio assim, porque todo mundo ainda tem a ideia da Cepran ser contraindicado nas alterações neurológicas, enfim, por diminuir limiar. Ontem mesmo veio um menino treinar, ele comentou isso, aí eu expliquei para ele que não, e a gente usa bastante mesmo a Cepran também na internação, nesses casos, muitas vezes associado mesmo, e a gente vê uma resposta muito boa, assim. Sim. Posso te fazer uma pergunta que, na verdade, eu não sei nem quem está por aqui, mas às vezes eu vejo o pessoal usando muito, eu não uso, mas queria ver a sua opinião, né? De deixar esse paciente, ao invés de manter uma fluidoterapia com Ringer lactato, na solução fisiológica. Mas por qual motivo? Eles falam que por alteração neurológica, pelo aumento do sódio, ser benéfico para o paciente neurológico, e é indicado, eu nunca vi na literatura a indicação ser solução fisiológica, ao invés do Ringer, quando esse paciente necessita de fluidoterapia. Você tem alguma coisa para comentar disso? Não. O que nós sabemos, obviamente, que a hiponatremia ela é contraindicada para pacientes neurocríticos. A hiponatremia, sim. Mas aí a gente dosa, faz uma gaso e vê como está o sódio, né? E aí você corrige eletrólito. Perfeito. Você faz manutenção. Então, assim, o problema é que se você utilizar uma solução com mais sódio, né? No caso, a solução salina, não é só o sódio que ela está vindo junto, né? Ela está trazendo o cloro junto, né? E na vigência que esses pacientes geralmente têm um quadro de acidose metabólica, o cloro ele só vem para piorar a situação, né? Então, nesse cenário, se o paciente cursar com hiponatremia, isso a gente vai discutir amanhã, tá? O desequilíbrio eletrolítico. Eu sugiro um tratamento direcionado à hiponatremia, com uma solução hipertônica, calculada para corrigir o déficit de sódio, numa bomba de seringa exclusiva, e o Ringer lactato com a maior solução desse paciente, porque é uma solução mais balanceada. Então, assim, lembrando que esses pacientes invariavelmente vêm com um quadro de acidose metabólica ou acidose mista, e uma solução com muito cloro, né, 154 miliequivalentes de cloro, e ela não é benéfica. Concordo, sim, que os níveis de sódio no paciente neurocrítico devem ser monitorizados, e qualquer tipo de hiponatremia induzida, ela pode ser deletéria, mas eu concordo exatamente com o que você falou. Eu prefiro utilizar uma solução balanceada, que na evidência científica ela é muito mais indicada, porque ela diminui a mortalidade e melhora o desfecho, e dosar esse sódio de maneira sistemática. E se tiver redução, nós suplementarmos, do que realmente utilizar uma solução que sabidamente é conhecida como uma solução que causa mais danos, né? E lembrando que, se vocês acompanham, eu sou aficionado nesses assuntos, né? O Basics Studies, que saiu há 2 anos atrás, dizendo que não tinha diferença, na verdade, mito, não foi 2 anos atrás, foi ano passado, ele falou que não havia diferença entre solução salina e solução Ringer acetato, que é a solução mais balanceada que nós temos, caiu por terra no seguinte, que na análise estatística de subgrupos, a gente viu que não é assim, as soluções isotônicas sim têm um papel importante na melhora do desfecho. Então, a solução salina com muito cloro, ela não é indicada para a maioria das situações clínicas, tá? E, na verdade, não tem a ver muito com sódio, né? Tem mais com cloro nesses pacientes. Então, a sugestão aí é não utilizar a solução salina, tá? A não ser nos pacientes conhecidamente com distúrbios relacionados a hiponatremia e hipocloremia. Quando tiver hipocloremia com hiponatremia, aí sim se faria necessário o uso da solução salina,
que aí, nesse cenário, nós poderíamos, por exemplo, eventualmente lembrar de alguns cenários de pacientes com vômitos muito crônicos, né? Vômitos incoercíveis, que aí vomita muito, e eu posso ter uma alcalose metabólica, basicamente por hipoclonemia grave. E aí, nesses casos, solução salina, sim, sem dúvida nenhuma, mas o paciente vem com alcalemia, né? Então, eu posso usar uma alcalemia, uma solução que acidifica, né? Então, lembrando que esse seria o cenário de utilizar a solução salina. E vocês viram que eu não falo a palavra fisiológica, né? Eu treinei o meu cérebro a não falar mais fisiológico. É muito difícil. Mas eu treinei meu cérebro, isso aí é quase de 5 anos. Mas você pensa, né, no fisiológico. Não, eu penso, mas eu treinei o meu encéfalo a não falar mais a palavra fisiológica. É solução salina 09. Ou solução de cloreto de sódio a 0,9, né? Então, eu não falo mais solução fisiológica. Sim, perfeito. Obrigada, César. Que é isso. Bom, pessoal, o âmbito da nossa discussão, né, basicamente eu tentei abordar mais a parte de emergências, né? É claro que essa parte de diagnóstico, como o Matheus levantou, aí é um apanhado clínico junto com o pessoal da neuro, né, para fechar diagnóstico. Porque eu acho que é importante aí a multidisciplinaridade, né? Mas lembrar que o desafio, né, da maioria dos pacientes que convulsionam, não é comum na rotina clínica, paciente tomando fenobarbital porque teve uma crise na vida e tomando fenobarbital a vida inteira. Aí não faz sentido, né? Porque não houve nenhuma preocupação em buscar um diagnóstico e tratar de maneira direcionada esse paciente, né? E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida?